Eu sou o rei Dom Sebastião. Sobrevivi a Alcácer Quibir. Nas brumas deste mar estou de regresso. Meu povo me espera. Este foi o sonho que acalentou os portugueses por séculos. Primeiro, a espera pelo rei, a crença em seu retorno para a salvação do reino. Depois, com o passar do tempo, por alguém que viria salvar o povo, trazer anos de abundância, curar as injustiças, defender a liberdade. Esta teimosa e permanente esperança por algo que virá para melhorar a nossa vida, resolver os problemas, defender-nos dos perigos e iluminar nosso futuro, tem o nome: sebastianismo. Dom Sebastião nasceu em Lisboa no dia 20 de janeiro de 1554. O final de sua gestação decorrera em meio a uma intensa expectativa, dias em que preces foram entoadas em todo o reino para que o parto chegasse a bom termo e que o nascituro viesse à luz vivo e saudável. Afinal, ele era a esperança de uma sucessão complicada. Seu pai, o príncipe Dom João Manuel, único filho sobrevivente dos 9 que o rei Dom João III tivera, morrera no dia 2 daquele mês. Uma extraordinária dinastia de quase 170 anos corria perigo. A dinastia de Avis, também chamada de dinastia joanina, tivera início em 1385, com a eleição pelas Cortes de Coimbra de Dom João, o mestre da Ordem de São Bento de Avis e filho bastardo do rei Dom Pedro I, para o trono de Portugal. Só para lembrar, Dom Pedro foi o famoso rei que se apaixonou por Inês de Castro, dando ensejo a uma das mais cultuadas histórias de amor de todos os tempos. A decisão das Cortes de Coimbra pôs termo a um período extremamente conturbado da história portuguesa e que começara 16 anos antes. Em 1367, com a morte de Dom Pedro, Dom Fernando, seu herdeiro legítimo, sucedera o pai. Os dois apelidos pelos quais se tornou conhecido, o Formoso ou o Inconstante, dão ideia do seu caráter. Nos dizeres dos cronistas da época, Dom Fernando era amador de mulheres e chegador a elas, além de ter grande predileção pelo esporte da caça. Encarando as obrigações reais e a vida da corte com profundo tédio, o rei, ainda segundo se dizia, compensava seu desinteresse com perseguições a fidalgas, lebres e pombos. De qualquer maneira, Dom Fernando acabou caindo de amores por uma mulher casada, Leonor Teles de Menezes, e, contrariando seus conselheiros, forçou a anulação do matrimônio de sua amada para com ela casar-se. A sua brutal repressão aos que se opuseram a esse ato acabou por gerar a crescente impopularidade do casal. Uma impopularidade que viria a aumentar quando o rei concedeu a mão de sua filha Beatriz ao rei de Castela, Dom Juan I. Como Dom Fernando e Leonor não haviam tido filhos varões, isto punha em risco a independência de Portugal, o que desagradou ainda mais o povo. Com a morte de Dom Fernando em 1383, e de acordo com o Tratado de Salvaterra de Magos, Dona Leonor assumiu a regência do trono em nome da filha Beatriz até que ela tivesse um filho. Entretanto, seu genro, o rei de Castela, descumprindo o estipulado no tratado, imediatamente apresentou suas pretensões ao trono de Portugal. Isto, na prática, decretava o fim da independência portuguesa, receando que Dona Leonor, influenciada por seu amante João Fernandes Andeiro, pendesse para o lado castelhano. Contando já com o apoio de vários nobres, o irmão bastardo de Dom Fernando, João, o mestre de Avis, assassinou Andeiro e, destituindo Dona Leonor, assumiu a regência até ser aclamado rei pelas cortes.
começava o mais fantástico período da história de Portugal. Logo no mesmo ano em que se tornou rei, 1385, João de Avis, agora com o título de Dom João I, derrotou os castelhanos no mais decisivo confronto bélico da história lusa. A vitória portuguesa em Aljubarrota, um extraordinário feito estratégico contra um inimigo muito mais numeroso, acabou com as recorrentes pretensões de Castela de dominar Portugal. Assegurada a independência, o país tinha agora pela frente um futuro grandioso. Abriam-se as portas para os séculos das descobertas, e melhor do que qualquer outro reino, Portugal soube aproveitar o momento histórico e transformar-se numa potência planetária. O primeiro grande passo foi dado pelo próprio Dom João I, com a tomada de Ceuta, no norte da África, em 1415. Era uma conquista além-mar que consagrava Portugal como força militar e importante player na política europeia. Depois de Dom João I, a sucessão de reis competentes e sagazes da dinastia de Avis iria estender o império por quase todo o mundo conhecido, do Brasil até Timor. Entre 1385 e 1580, a linha sucessória passou por Dom Duarte, Dom Afonso V, Dom João II, Dom Manuel I e Dom João III, um círculo virtuoso de governantes que impulsionaram o domínio português sobre o comércio internacional e encheram os cofres da nação de uma incalculável riqueza. Quando nasceu Dom Sebastião em 1554, entretanto, a dinastia dava sinais de esgotamento. Portugal tinha pouca gente e o imenso esforço de administrar tão vasto território cobrava seu preço. Várias partes do império, assim como muitas feitorias espalhadas pela África e pela Ásia, estavam sendo tomadas por movimentos locais ou pela acirrada concorrência dos espanhóis e por outros emergentes reinos europeus, como a França e a Inglaterra. Seu avô, o rei Dom João III, tornara-se nos anos precedentes intensamente piedoso após a morte de 8 dos seus filhos, uma sequência trágica atribuída à epilepsia e, em última análise, ao enfraquecimento genético causado por gerações de casamentos consanguíneos. Com a saúde também em declínio, o rei dependia agora apenas de Dom João Manuel, seu único filho remanescente, para a continuação da linhagem. Mais uma vez, porém, a maldição da morte de herdeiros acometeu a corte portuguesa. A sucessão dinástica ficou por um fio. Assim, o nascimento de Dom Sebastião, por isso mesmo chamado de O Desejado, foi um clarão de esperança, uma promessa de renovação que iria reafirmar a glória da dinastia e do reino. O menino tinha só 2 anos e meio quando o rei seu avô morreu. Sua avó, a rainha viúva Catarina da Áustria, assumiu a regência. Por essa época, com a aquisição de Macau na China e Damão na Índia, Portugal chegava ao esforço máximo de expansão de seu império, cuja extraordinária extensão já trazia imensos problemas para sua manutenção. A partir daí, o foco da política imperial seria o de investir na preservação dos domínios mais ricos e que contribuíam com mais recursos para o reino. O exercício da regência por Catarina, mesmo sendo ela uma das mulheres mais influentes das cortes ibéricas, não foi pacífico. Embora aquiescendo no início com a indicação da rainha viúva, o irmão de Dom João III, o cardeal Dom Henrique, reagiu posteriormente, ao discordar principalmente sobre as suas escolhas de preceptores e conselheiros do futuro rei, e ao fato de que, como pertencente à linhagem dos Habsburgo e irmã de Carlos I, rei de Espanha, ela pudesse fazer pender a sucessão em favor dos espanhóis. Em 1562, o cardeal assumiu a regência até 1568, quando, aos 14 anos, Dom Sebastião assumiu o trono. Um reinado que iria durar apenas pouco mais de 10 anos.
em tão curto espaço de tempo. Entretanto, o jovem rei iria deixar um impressionante legado de mudanças e realizações, uma lufada de ar, depois dos anos de marasmo, desde o período final de Dom João III. O estreitamento de laços diplomáticos com o Sacro Império Romano Germânico, com a França e com a Inglaterra, uma ampla reforma administrativa, judiciária e militar, a criação do Código Sebastiânico e a instituição de bolsas de estudo em medicina e farmácia na Universidade de Coimbra foram apenas parte de sua energética atuação. Quando a peste negra novamente assolou Portugal em 1569, criou 2 hospitais e enviou médicos a Sevilha para se aperfeiçoarem no combate à mortal epidemia. Em 1572, ele foi o rei que concedeu a Luís de Camões a audiência para que o poeta declamasse sua inédita obra, Os Lusíadas, para a corte. Após a definitiva vitória portuguesa contra os franceses no litoral do Rio de Janeiro, em janeiro de 1567, Dom Sebastião apadrinhou a cidade com seu nome. Em reconhecimento aos nativos que haviam guerreado em favor de Portugal, ele ordenou que os índios não fossem mais escravizados, além de doar uma grande gleba de terra a Araribóia, um dos chefes indígenas. Assim, Rio e Niterói teriam sua origem ligada a Dom Sebastião. Seu grande sonho, no entanto, era reviver a glória das conquistas. Sua atenção principal era o Marrocos, onde a oportunidade de empreender uma importante expedição militar se desenhara com a rivalidade entre 2 reis árabes e sua disputa pelo trono marroquino. Abu Abdallah Mohammed, destronado por seu tio Abu Marwan al-Malik, procurara refúgio em Portugal e solicitara auxílio para recuperar sua coroa. Dom Sebastião vislumbrou então a reedição de uma nova cruzada, um épico embate além-mar. No final de junho de 1578, Dom Sebastião reuniu um exército de 12.000 soldados, dentre eles a nata da nobreza do reino, e partiu para a aventura, indiferente ao fato de que, como rei solteiro e sem herdeiros, expunha a fragilidade da linha sucessória do trono português. Ao seu exército, juntou-se uma força de 5.600 mercenários alemães, flamengos e italianos. Todo este contingente chegou a Tânger, onde seu aliado, o rei Abu Abdallah Mohammed, o esperava com mais 6.000 soldados mouros. Em vez de se deslocar por mar ao encontro do inimigo, Dom Sebastião optou seguir por terra, passando por Arzila e Larache, numa marcha forçada até chegar perto da cidade de Alcácer Quibir. Aí, no dia 4 de agosto, o esperavam as tropas de Abu Marwan al-Malik, 60.000 homens e uma poderosa artilharia. Foi uma carnificina. O que ficou para a história como a Batalha dos Três Reis dizimou o exército de Dom Sebastião. Foram 8.000 mortos e 16.000 capturados. Toda a elite de nobres cavaleiros do reino foi aniquilada. Já no final dos combates, com tudo perdido, contam que Dom Sebastião, num gesto impetuoso e desesperado, arremeteu com seu cavalo em direção às linhas inimigas. Nunca mais foi visto. Após o desastre, com o rei de Portugal declarado morto e sem deixar descendência, o cardeal Dom Henrique, seu tio-avô, então com 66 anos, assumiu o trono. Morreu 2 anos depois. Pelos direitos de sucessão, a coroa passava agora para o rei espanhol Filipe II, neto do rei português Dom Manuel I. Chegava ao fim a dinastia de Avis, e Portugal iria passar os próximos 60 anos sob o domínio de Espanha. Aqui termina a história e começa a lenda. O corpo de Dom Sebastião nunca foi encontrado. Em 1582, Filipe II, tentando dissipar qualquer dúvida com relação ao seu direito ao trono, anunciou que o rei morto fora encontrado e providenciou o traslado para o Mosteiro dos Jerônimos. Mas,
ninguém acreditou que aquele cadáver desfigurado fosse o soberano desaparecido. A lenda foi ganhando força. O desalento da situação de Portugal absorvido por seu vizinho municiava a esperança de que Dom Sebastião continuava vivo, que teria sido feito prisioneiro e que um dia escaparia para regressar a seu país e restabelecer a independência. A imagem do jovem rei retornando no meio das brumas do mar incendiou a mente do povo português. No meio desta verdadeira alucinação pública, aumentavam relatos de alguém que o tivera visto, que falara com ele, que jurava ter-lhe tocado as vestes. Ao mesmo tempo, uma legião de aproveitadores tentava afastar-se pelo rei, enganando multidões de crentes. Um caso estranho, no entanto, chegou a movimentar opiniões mais sérias, tendo inclusive a participação da Santa Sé no processo. 20 anos após Alcácer Quivir, apareceu em Veneza um homem declarando ser Dom Sebastião, contando que permanecera prisioneiro dos árabes por todo aquele tempo. Inúmeras testemunhas, que haviam conhecido o rei pessoalmente, chegaram a atestar a incrível semelhança física, inclusive com a coincidência de marcas naturais do corpo. Levado a Roma e examinado por um conclave de cardeais, o pretendente conseguiu convencer a todos, o que propiciou ao Papa Clemente VIII a declará-lo legítimo herdeiro do trono português. Os espanhóis, entretanto, não estavam para brincadeiras. O então rei Filipe III acusou-o de impostor, mandou prendê-lo e embarcá-lo como escravo para além-mar. Os anos foram passando, e depois os séculos, e o mito de Dom Sebastião acabou se confundindo com o sentimento da esperança vã, a expectativa permanente por um amanhã melhor, que nos irá trazer soluções, redenção e felicidade. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, por favor inscreva-se se não fez, comente, divulgue, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, para que o canal tenha visibilidade no YouTube e nós possamos prosseguir com o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.